Olá amigos, bem-vindo ao canal Medicina Integrada. Vamos iniciar nossa videoaula número 3 de Fisiologia Humana, ok? E a aula de hoje a gente vai falar sobre o controle genético da síntese de proteínas e do funcionamento celular e da reprodução. A gente fez um compilado assim, de assuntos relacionados a esse capítulo, ao qual sempre cai em provas de transferências e provas de medicina, ok? Do seu semestre. Então faça a sua anotação com canetas coloridas, para o final do vídeo você ter o seu resumo em mãos, que esse é o objetivo do nosso vídeo. Os genes. Todos nós sabemos como é formado os genes, mas aqui tem um pequeno resumo para vocês. São localizados nos núcleos de todas as células dos corpos. Controlam a hereditariedade dos pais para os filhos. Também controlam o funcionamento de todas as células do corpo. Cada gene é um ácido nucleico, chamado de ácido desoxirribonucleico, DNA. Controla a formação de outro ácido nucleico, o ácido ribonucleico, o RNA. Esse RNA, disseminado na célula, controla a formação de proteína específica. A construção do DNA ela é basicamente como está nesse gráfico aqui do lado, essa ilustração que eu coloquei para vocês. Tá? Existem os componentes, esses componentes são ácido fosfórico, a desoxirribose e as bases nitrogenadas, que são as purinas, adenina, guanina, pirimidinas e a tiamina, citosina. Okay? O ácido fosfórico e o desoxirribose do DNA, as bases nitrogenadas ficam entre as duas fitas conectando-se. Então, eles fazem essa conexão para poder ter a continuidade do processo. Nucleotídeos. Basicamente, possuímos 4 tipos de nucleotídeos. São eles: ácidos desoxiadelínico, o desoxitimidínico, desoxiguanílico, desoxicitidilínico. Basicamente, são esses 4. Aqui embaixo eu coloquei a ilustração para vocês terem ciência do que é uma adenina, uma tiamina, uma guanina, citosina, que é a fórmula química que também é pedido em vestibular em provas de transferência. E aqui eu coloquei para vocês entenderem o que é uma adenina, que são as bases purínica, que do filamento sempre se une a uma base pirimídica, que é a tiamina, e a base purínica guanina sempre se usa uma base pirimídica, que é a citosina, tá? Fixe bem isso. O código genético. O código genético é como ele é formado, né? A importância do DNA e a sua capacidade de controlar a formação de proteínas. O código genético consiste em tripletos, que são as nossas TRIPs. Cada 3 bases sucessivas é uma palavra de um código. Então, cada 3 bases, é igual aqui embaixo, eu coloquei 4 ilustrações para vocês. E aqui tem cada 3 bases tem um código. Então, o nosso DNA é formado por códigos de trincas. O processo de transcrição de DNA para RNA, como ele ocorre? De um lado a gente vê o DNA, do outro lado a gente vê o RNA. O DNA está localizado no núcleo da célula e o RNA é controlado pelo DNA do núcleo. Processo de transcrição. O RNA se difunde do núcleo através dos poros nucleares para o compartimento citoplasmático, onde controla a síntese de proteína. Síntese do RNA. Da mesma forma, o DNA de um lado, o RNA paralelo a ele. Durante a síntese de RNA, as duas fitas se separam. Uma das fitas é usada para molde para a síntese da molécula de RNA. Os tripletos do código de DNA são transcritos para tripletos do código complementar chamados códon, fixe esse nome, controlarão a sequência de aminoácidos, a função nucleotídeos de RNA e a sua ativação. A construção de RNA forma nucleotídeos de RNA, exatamente como o DNA. Aí, normalmente, 4 nucleotídeos distintos são usados na formação do RNA. Esses contêm as bases adenina, guanina, citosina e uracila, mesmo as bases do DNA, exceto pela uracila no RNA, a tiamina no DNA. A ativação do RNA por RNA polimerase ocorre a cada nucleotídeo de 2 radicais de fosfato extra. Para formar trifosfato, combinam-se com o nucleotídeo por ligações fosfato de alta energia derivadas do ATP da célula. Resultado é de grande quantidade de energia de ATP. O
processo de transcrição de RNA para DNA. Como ele ocorre? A fita de DNA, no início de cada gene, a sequência chamada de promotor, o RNA polimerase, reconhece esse promotor e se liga a ele. Esse é o passo essencial para se iniciar a formação da molécula de RNA. Após se ligar ao promotor, o RNA polimerase causa o desenrolamento de cerca de 2 voltas da hélice de DNA e separação. Então, a polimerase se move ao longo da fita de DNA, desenrolando, separando as 2 fitas de DNA. Ela forma a ponte de hidrogênio entre as bases seguinte do filamento de DNA e a base do nucleotídeo de RNA. Uma por vez, a polimerase cliva 2 dos 3 fosfatos de cada um dos nucleotídeos de RNA, liberando grande quantidade de energia das ligações de fosfato. Essa energia é usada para formar a ligação covalente entre o fosfato restante no nucleotídeo e a ribose no final da cadeia de RNA em formação. O RNA polimerase atinge o fim do gene de DNA. Ela encontra nova sequência de nucleotídeos de DNA, chamada sequência de terminação de cadeia. Conforme um novo filamento de RNA é formado, as fracas pontes de hidrogênio com a fita de DNA se rompem, pois o DNA tem grande afinidade para se religar à fita complementar de DNA. Assim, a cadeia de RNA se volta do DNA e é liberada ao nucleoplasma. Dessa forma, o código é transmitido de forma complementar para a cadeia de RNA. Fixe, esse é todo o processo que ocorre para a gente poder ter ciência de como isso está ocorrendo dentro da gente simultaneamente o tempo todo. 4 tipos de RNA. Normalmente os livros falam de 3 tipos, porém o 4º tipo, que é o microRNA, é muito cobrado em provas de transferência. Eu achei essencial colocar aqui para vocês terem ciência. Está presente em grande parte dos livros, porém muita gente passa batido e não refere-se a ele. Ok? O RNA mensageiro que leva o código genético para o citoplasma, para controlar o tipo de proteína e como é formado. Esse é o RNA básico que a gente sabe. O RNA de transferência, que transporta o aminoácido ativados para o ribossomo. Os aminoácidos são utilizados na montagem da molécula de proteína. E o RNA ribossômico, que cerca de 75 proteínas diferentes formam o ribossomo, as estruturas físicas e químicas das quais as moléculas de proteína são formadas. E o nosso microRNA, que são moléculas de fita única de RNA de 21 a 23 nucleotídeos que regulam a transcrição genética e a tradução. Os códons, que eu já referi anteriormente, são CCG, UCU e GAA. Podemos ler como citosina, citosina, guanina, uracila, citosina, uracila, guanina, adenina, adenina. Assim também a gente pode ler, tá ok? São os códons para os aminoácidos prolina, serina e ácido glutâmico. Como eu tinha referido que cada trinca tem um nome, tá? O códon de RNA para o aminoácido contém basicamente 22 aminoácidos que formam as moléculas de proteína, tá? O RNA de transferência, né, com papel essencial na síntese de proteína, é chamado de tRNA. Cada tipo liga especificamente com um dos 20 aminoácidos que serão incorporados à proteína. O que é legal ressaltar aqui? O tRNA ele tem uma ligação, uma afinidade com um dos 20 aminoácidos, ou seja, existem mais de um tipo de tRNA, para que ocorra mais de uma ligação com esses 20 aminoácidos. Aqui eu tenho uma tabela, basicamente, com todos os tipos de aminoácidos que a gente tem. Muitos deles são essenciais e não essenciais, você tem que gravar isso também, tá? Aqui a gente tem a nossa tabela sobre RNA ribossômico, tá ok? E como ela está ocorrendo. Aqui tem o movimento do RNA ribossômico na tabela ao lado e eu vou estar mostrando para vocês, explicando um pouco mais. Representa cerca de 60% do ribossomo. Existem cerca de 75 tipos de proteína que são tanto proteínas estruturais quanto enzimas necessárias para a síntese. O ribossomo é uma estrutura física no citoplasma na qual as moléculas de proteínas são realmente sintetizadas, ok?
O RNA ribossômico é processado no núcleo, onde se liga a proteínas ribossômicas. As proteínas são formadas no citoplasma da célula e não no núcleo celular, pois o núcleo não contém ribossomo maduro. Então isso aqui é uma pegadinha de prova, aonde realmente ocorre e por que não ocorre. Então é ribossomo maduro e o porquê não ocorre, aqui a gente foi citado. O microRNA, a gente acha que cada um tem uma função, porém às vezes muitas pessoas não falam da função do microRNA. Né? São fragmentos curtos de fita única de RNA de 21 a 23 nucleotídeos, como citei anteriormente, que regulam a expressão gênica, comumente denominados RNA não codificados, nem pode ter esse nome. Os primiRNAs são formados no núcleo da célula pelo complexo microprocessador em pré-microRNAs, que consiste em uma estrutura haste-alça com 70 nucleotídeos. Os miRNAs regulam a expressão gênica. Outro tipo de microRNA é o de baixa interferência, o ciRNA, também chamado de RNA silenciador. Então, grave esses dois nomes, marque com caneta, cor diferente na sua anotação. Ou pouca interferência. Os ciRNA são moléculas curtas de dupla fita de RNA com 20 a 25 nucleotídeos de comprimento que interferem na expressão de genes específicos. Nota-se como tem variações de RNA. Isso é principalmente a gente tem que estudar porque mais para frente vamos fazer vídeos de patologia e isso vai estar inserido em alguns tipos de patologia e é bom a gente já ter ciência delas. Tradução. Como ocorre? Qual a molécula de RNA mensageiro entra em contato com o ribossomo de fita RNA, passa através do ribossomo, começando por uma extremidade pré-determinada, especificada, chamada códon de iniciação de cadeia. Enquanto o RNA mensageiro atravessa o ribossomo, molécula de proteína é formada. O processo é chamado de tradução. Polirribossomo. Agrupamentos de ribossomos com 3 a 10 ribossomos ligados a uma só molécula de RNA mensageiro. Os ribossomos aderem ao retículo endoplasmático. Isso ocorre porque muitas moléculas têm sequências de aminoácidos que se ligam a receptores específicos no retículo endoplasmático. Químicos na síntese de proteína. Cada aminoácido é ativado por processo químico, no qual o ATP se combina com o aminoácido para formar o complexo monofosfato de adenosina, cedendo duas ligações de fosfato de alta energia. O aminoácido ativado com excesso de energia combina-se com um RNA de transferência específico para formar o complexo aminoácido tRNA e ao mesmo tempo libera o monofosfato de adenosina. E em terceiro, o RNA de transferência, que carrega o complexo aminoácido, faz contato com o RNA mensageiro no ribossomo e o anticódon do RNA. Eu coloquei a ilustração aqui embaixo para vocês terem ciência como esse processo ocorre e saber no mecanismo realmente, assim como está em alguns livros. Ligação peptídica. Um radical hidroxila é removido do radical ácido carboxílico do primeiro aminoácido. O hidrogênio é removido do grupo amina do outro aminoácido. Controle da função do gene e da ativação bioquímica das células. Como isso ocorre? Cada célula tem um mecanismo potente de feedback interno para o controle que mantém as diversas operações funcionais da célula coordenadas. Existem dois métodos pelos quais as atividades bioquímicas das células são controladas. Seria a nossa regulação genética, regulação enzimática. A regulação genética dá expressão gênica sobre o processo inteiro da transcrição do código genético no núcleo, é a formação de proteínas no citoplasma. Outros mecanismos de controle de transcrição pelo promotor. Frequentemente é controlado por fatores de transcrição localizados em um lugar do genoma. O gene regulador codifica a proteína reguladora, que por sua vez como substância ativadora ou repressora da transcrição. Em alguns casos, a mesma proteína reguladora funciona como ativador para um promotor como repressor para outro. São controladas não no ponto de início da transcrição da
fita de DNA, mas ainda diante, ao longo da fita. Em células nucleadas, o DNA nuclear está empacotado em unidades estruturais, os cromossomos. O controle da função intracelular pela regulação enzimática. Além do controle pela regulação genética, algumas atividades são controladas por inibidores ou ativadores. A inibição de enzima e ativação da enzima. Algumas substâncias têm efeitos de feedback. Enzimas que estão normalmente inativadas podem ser ativadas quando necessário. O mecanismo de regulação genética e o mecanismo de regulação enzimática, como eu tinha referido. O DNA também controla a reprodução celular. Exemplo do papel ubíquo que o sistema genético DNA exerce em todos os processos da vida, genes e seus mecanismos reguladores determinam as características de crescimento das células. O sistema genético controla cada estágio do desenvolvimento do ser humano, o ovo a uma só célula fertilizada, até o organismo como um todo. Então aqui a gente viu que o DNA ele tem essa função desde um único indivíduo como óvulo até uma unidade estrutural como um todo. Ciclo da vida celular. Quando células de mamíferos não são inibidas e se reproduzem o mais rápido que podem, esse ciclo de vida pode ser de apenas 10 a 30 horas. Mitose dura cerca de 30 minutos. A reprodução celular começa com a replicação do DNA. O primeiro passo é a duplicação de todo o DNA dos cromossomos. O DNA começa a ser duplicado cerca de 5 a 10 horas antes da mitose e se completa em 4 a 8 horas. O resultado da duplicação é a formação de duas réplicas idênticas do DNA. Eventos de replicação do DNA. Ambas as fitas de DNA em cada cromossomo são replicadas, não apenas uma delas. Ambas as fitas inteiras da hélice de DNA são replicadas de ponta a ponta, em vez de pequenas porções dela, como ocorre na transcrição de RNA. O DNA ligase catalisa a ligação dos sucessivos nucleotídeos de DNA, usando ligações fosfato de alta energia. A formação de cada nova fita de DNA ocorre simultaneamente até que toda ela seja replicada. Cada fita de DNA recém-formada permanece aderida por pontes de hidrogênio ao filamento de DNA original. A hélice de DNA em cada cromossomo tem 6 centímetros de comprimento e milhões de voltas de hélice. Reparo de DNA, que seria a nossa leitura de prova do DNA e a nossa mutação. Onde o nucleotídeo inapropriados foram pareados aos nucleotídeos da fita molde original, enzimas especiais cortam as áreas defeituosas e as substituem por nucleotídeos complementares adequados. Ou seja, se há um erro, o nucleotídeo consegue cortar a fita e consegue substituir com um complementar adequado. É o efeito pelas mesas DNA polimerase e DNA ligase, que são usadas na replicação. O processo de reparação é chamado de leitura de prova de DNA. A replicação completa dos cromossomos ocorre poucos minutos após a replicação das hélices de DNA sem concluídas. As novas hélices de DNA reúnem novas moléculas necessárias de proteína. Ou seja, a partir do momento que o DNA foi replicado e ele vê esse processo errado, né, já ocorre que os nucleotídeos puxam as proteínas novas de moléculas para poder que faça a ligação e essa reparação nessa leitura. Apoptose, morte programada da célula. Quando as células não são mais necessárias ou se tornam ameaça para o organismo, elas cometem algo como suicídio, que é a morte celular programada ou apoptose. Esse processo envolve cascata proteolítica específica, ou seja, existe uma morte programada para todas as células, como nós já sabemos. O câncer, característica celular cancerosa, é causada por mutação ou por alguma outra ativação anormal de genes, fatores fenótipos, fatores genótipos. As células potencialmente cancerosas são frequentemente destruídas pelo sistema imune do organismo.
radiação ionizante, substâncias químicas, irritantes físicos, tendências hereditárias, transcriptase reversa. Não tem como você dizer que uma pessoa não tem câncer. Todas as pessoas têm, algumas em maior quantidade, onde são detectadas e são tratadas, e as outras que possuem, porém seu próprio sistema de leitura consegue ler e destruí-las. Então, todos nós nascemos e vamos morrer, teremos vários e vários tipos de câncer durante a vida, porém não é manifestado porque o nosso corpo faz essa autorregulação. Características células cancerosas. Não respeitam os limites normais de crescimento celular. Geralmente aderem umas às outras muito menos do que as células normais. Produzem fatores angiogênicos que fazem com que novos vasos sanguíneos cresçam no tumor, suprindo os nutrientes necessários para o crescimento do câncer. Nas aulas de patologia que eu estou gravando para vocês, eu vou referir exatamente os tipos de variações de câncer, como ele é nutrido, como ele cresce e tudo mais para vocês terem ciência. Mas aqui já está a introdução para vocês. Curta e compartilha nossas videoaulas, dá um trabalho muito grande realizá-las, fazer resumo e buscar novas fontes em livros variados e atualidade para vocês. Comenta aí embaixo que vocês estão gostando, marca seus amigos e ajuda o nosso canal a crescer, porque assim como vocês, eu também estou aprendendo. Espero ter ajudado e curta nossa página no Instagram também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.